Para a nossa próxima aula, como identificar se o problema é no alternador. Cheguei com o carro na oficina. Ó, tá acendendo aqui a luz do painel, tem uma luzinha da bateria, o que pode estar acontecendo, qual é a providência? A luz da bateria acesa é um sinal de que o alternador, na teoria, não está funcionando. Então, antes de você tirar o alternador do carro e tal, desmontar igual a gente fez aqui, o importante é você tentar focar o mais próximo possível do diagnóstico correto, né? Então, para isso, a gente fez um vídeo mostrando qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando o carro chega com esse tipo de queixa na sua oficina. Tá? Ele pode chegar, como o Cacá falou, que a luz está acesa direto, e pode dizer também que o carro, à noite, num dia de chuva, com o limpador ligado, acende a luz do alternador. O resto do tempo funciona direitinho. Tá? Então, são duas situações bastante diferentes, né? E a gente vai mostrar para vocês no próximo vídeo. Nesse veículo em particular, a gente tem uma facilidade de alcançar o alternador. O alternador é essa peça que está aqui. Ele está bem próximo do coletor de escapamento, tá? Tem até esse desenho aqui com a mão, para você não colocar a mão, porque essa região aqui, se o carro acabou de chegar, ela é bem quente. Você tem que tomar cuidado. Então a gente tem o alternador, esse cabo aqui é a excitação que vem do módulo para poder começar o funcionamento. E aqui escondido embaixo dessa borracha aqui, é uma proteção, a gente tem o fio que vem lá da bateria trazendo o positivo. E é por esse fio aqui do D+, que o alternador vai devolver a carga para a bateria e para o veículo. A primeira coisa que a gente vai fazer é um teste com o motor em funcionamento para ver se esse alternador está trabalhando dentro dos parâmetros que são recomendados. Para fazer esse teste, a gente vai usar o multímetro medindo tensão contínua. Aqui eu vou regular ele para medir até 20 volts. Ponta de prova preta no terminal negativo da bateria, ponta de prova vermelha no terminal positivo da bateria. Está com 13,4, tem uma tensão residual. Vamos ligar o motor então. Vocês viram que deu uma queda de tensão no momento da partida, né? Caiu para 12 alguma coisa. Agora aqui ó, o alternador carregando, mandando tensão. A gente está com 14,39. Se não tivesse chegando a tensão suficiente aqui, nós teríamos que fazer um segundo teste, que é medir a tensão que o alternador está gerando diretamente no alternador, para ver se o que ele está produzindo aqui é o mesmo que a gente viu que estava chegando na bateria. Vou continuar medindo aqui 20 volts no multímetro. Ponta de prova vermelha eu vou colocar no positivo aqui, que vem da bateria. E a ponta de prova preta eu vou colocar na massa. Então nós estamos vendo aí agora que a tensão aqui no alternador é 12,96 volts. Agora nós vamos funcionar o carro para ver qual vai ser a tensão que ele está enviando para a bateria. A tensão aqui está variando entre 14,45 e 14,44, tá? É praticamente o mesmo valor que nós havíamos medido na bateria. Aqui a gente consegue mostrar duas coisas. Primeiro, que o cabo que sai do alternador e vai para a bateria está perfeito, porque ele não está consumindo tensão. E que esse alternador também está trabalhando corretamente com o veículo sem carga, tá? Só o motor funcionando. Muito bem, Alberto. Testado. E se o carro se apresentar algum problema, qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo seria você fazer o teste com o veículo em carga. Em carga, assim, colocando o farol, o ar-condicionado, o desembaçador traseiro, que são os elementos que consomem bastante energia. E quando esse consumo aumenta, eu posso ter um aquecimento no alternador, eu posso ter problema de contato aqui no estator e ele parar de funcionar. Tá? Então, esse seria o próximo passo. Mas naquele teste anterior, faltou um comentário. A gente mediu primeiro na bateria, né?
deu lá uma tensão boa, a gente mediu lá no próprio alternador, deu uma tensão bem parecida com o que estava na bateria. Esse teste te mostra duas coisas, que o alternador está bom, e mostra também que a ligação entre o alternador e a bateria também é de boa qualidade. Tá? É muito comum você ter variação de tensão, você vai medir na bateria, começa a variar, 13, 14, 13, 14. Esse tipo de variação de tensão pode ser por problema de fixação do cabo que vem da bateria nessa posição aqui, que é o D+, ou o B+. Um mau contato. Um mau contato, tá? E principalmente na massa. Tá? A bateria tem uma massa, o cabo negativo dela vai para uma massa numa determinada posição do carro. Pode ser que seja a mesma que o alternador use, pode ser que não. Então seria bom você verificar se o cabo de massa que está alimentando esse alternador, por exemplo, está bem fixado na bateria. Alberto, se você tem falha de fixação, você tem variação de tensão. Essa massa, podemos chamar do polo negativo? O D+ é o positivo e o outro vai... Não, sim. O alternador, a massa dele é feita pela própria carcaça, tá? É a parte negativa do sistema. Isso. Tá? A gente chama de massa no carro porque no carro a carcaça faz parte de qualquer circuito. Tá? Você não tem, por exemplo, você vai ver a iluminação, uma lâmpada, ela sempre tem dois fios, né? A corrente vai e volta, a corrente vem do positivo e volta para o negativo. No automóvel você não tem dois fios, você tem, por exemplo, para alimentar uma lâmpada, você manda o fio positivo até a lâmpada e tem um pequeno fio ali que sai da parte negativa e vai na carcaça do carro próximo à lâmpada ali. Você não tem um fio que volta lá da onde saiu o positivo. Isso é para questão de economia, já que o carro é metálico, né? Você aproveita isso. Aqueles carros que são feitos de fibra de vidro e tal, aí a situação já é diferente porque não tem condição. Aí o circuito elétrico é mais caro e tem mais fios porque você tem que ter o fio de retorno também. Tá? Então o próximo passo agora que você deve fazer, você fez o teste ali, aquele teste deu bom, você fala para o cliente, não tem nada, devolve o carro. Mas na maioria das vezes o problema acontece quando você coloca a carga no alternador. É aquela história de que eu estou na estrada, à noite, o carro começa a falhar, o farol a baixar, começa a chover, eu ligo o limpador de para-brisa e lá veio o pênalti. E você só descobre isso, a maioria das pessoas hoje usa o carro mais durante o dia, né? Vai e volta para o trabalho e tal. De vez em quando ele resolve fazer uma viagem. E se ele faz essa viagem à noite, aí ele vai descobrir que ele estava um tempão com o problema do alternador e na pior situação. Né? Então, o próximo teste é você fazer a mesma coisa que nós fizemos, só que dando carga no circuito. Vamos ver como é que é, então. E aí nós vamos lá, mesma sequência de medição. A ponta de prova vermelha, nós vamos colocar aqui na saída do alternador. A ponta de prova preta numa massa, tá? 14.4. Vamos ligar o farol. Não teve alteração. Põe o farol alto, por favor. Olha lá, ligou o ar-condicionado. Tá? Teve uma queda, mas ele está dentro do parâmetro. Se ele caísse para tensão de bateria, aí seria um problema. Mas aqui não, uma pequena variação em marcha lenta e esse alternador está funcionando como deve. Alberto, o nosso alternador está funcionando, o cabo está bom, a bateria está boa. E se não estivesse? Bom, se não estivesse, o que a gente teria que fazer agora ali é sacar o alternador, botar ele na bancada e fazer uma sequência de testes para descobrir onde é que está o problema. É o que a gente vai fazer logo em seguida. Mas só um comentário, desculpa, Cacá. Esse teste que a gente fez é o mais importante, tá? No automóvel, a gente não pode se basear numa situação única, tá? O automóvel, em determinada situação, tipo 25 graus e tal, está tudo funcionando, mas se a temperatura sobe ou se a temperatura baixa, pode aparecer um problema que a gente chama de problema fugitivo, né, que vai e volta, né? Isso é extremamente chato para o dono do carro, porque em determinadas situações ele tem um problema, quando você leva na oficina, você faz um teste ali na situação da oficina, não aparece, você tem sempre que entender com o cliente, perguntar para ele, tá? Como que aparece o defeito? Por nesse exemplo que a gente deu aqui, né, Cacá, que o Cacá comentou, que é na chuva, à noite. Se ele chegar lá e falar, ó, a luz da bateria está acendendo,
Você não pode dizer assim, já sei o que é, já vou mexer. Não. Quando que ela acende, por quanto tempo, que situação que está o carro, aonde que você estava rodando, para entender por que acontece aquilo. Investigar o máximo possível para ter o melhor diagnóstico e aí ir atrás do problema e consertar efetivamente. A gente vai ver mais para frente que muitas vezes um problema numa outra região do carro influencia no funcionamento do alternador, você vai perder um tempão desmontando, tentando achar um problema que não estava no alternador. Muito bem, professor Alberto. Assim, então, nós identificamos onde está o problema. Nesse caso, o problema não está no alternador.